Coração. No episódio de hoje, Lois hipnotiza Peter para satisfazer suas vontades sexuais. Enquanto isso, Stewie reforma sua casa na árvore na tentativa de conquistar Chris e Brian. Uma delícia de família, e vive em harmonia, sempre com alegria, sorrindo todo dia. Uma grande piada. No restaurante dele e dela, Lois e Peter desfrutavam de suas bebidas enquanto conversavam sobre o novo restaurante na cidade. Conforme a conversa avançava, o clima ia esquentando gradualmente, chegando a um ponto em que começam a trocar algumas palavras picantes um com o outro. Quando chegarmos em casa, vamos fazer tão alto que as crianças vão acordar. Sim, vamos fazer no sofá onde nos reunimos em família e assistimos televisão. Enquanto isso, Brian estava pronto para começar sua manhã fazendo anotações importantes em seu notebook. No entanto, ele decide tirar uma foto com seu celular, descrevendo a imagem com as palavras exatas. Em seguida, ele publica o post no Instagram e volta ao trabalho. Mas antes mesmo de começar, é interrompido por um barulho vindo de fora de casa. Ao verificar, descobre que são pedreiros trabalhando em uma obra no quintal dos Griffin. Um dos pedreiros fica irritado com Brian e ameaça agredi-lo, mas Stewie chega e o salva da situação. Brian aproveita o momento de tranquilidade para explicar que estava tentando estudar, mas o barulho estava atrapalhando. Stewie revela que os pedreiros estão construindo uma casa na árvore conforme o projeto que ele mesmo encomendou, descrevendo-a como um estúdio masculino de dança com caverna. Ele sugere que Brian chame Chris assim que o projeto estiver concluído. Após isso, Lois se reúne com suas amigas Donna, Bonnie e Ellie em um restaurante. Elas começam a conversar sobre sexo, e a pergunta é direcionada especificamente para a relação íntima entre Lois e Peter. Lois revela que nem sempre Peter foi tão interessado nisso, o que surpreende suas amigas. Nem sempre cai de boca. O que quer dizer? Tipo, ele nem sempre vai pra Austrália. Você sabe, a terra lá embaixo. Bonnie então compartilha que ela e Joe foram a uma terapeuta sexual após um acidente que ele teve, e isso ajudou Joe a se tornar um verdadeiro explorador de cavernas. Enquanto Bonnie está contando isso, o garçom chega à mesa delas e pede que falem mais baixo, pois ao lado está ocorrendo uma festa de aniversário de 6 anos com 2 meninas e um menino. Mais tarde, na casa da árvore agora chamada de Chateau Stillmont, Stewie recebe visitas de Brian e Chris. Ao abrir a porta, Stewie os cumprimenta calorosamente e os leva para dentro, mostrando-lhes seu novo lar, equipado com sofá, televisão de plasma, um escritório improvisado e, claro, uma cabine de fotos com adereços. Brian fica feliz pela conquista de Stewie, mas lembra que depois de 5 minutos terá que levar Chris para um jogo de beisebol. Tenho que levar o Chris ao beisebol daqui a 5 minutos. Bom, venham mais tarde, para assistir um filme. Uau, isso é super generoso da sua parte, Stewie. Esse lugar é maneiro. Enquanto saem, Stewie para por um momento para arrumar a mesa, mas ouve comentários negativos de Chris e Brian sobre onde acabaram de pisar. Ele fica profundamente magoado ao ouvir isso de seus melhores amigos, e depois de um tempo triste, acaba se frustrando ao limpar a mesa novamente. Peter e Lois se encontram no centro médico para tentar resolver o problema de Peter na cama. Enquanto todos conversam normalmente, a terapeuta de Peter menciona que ele não está se esforçando o suficiente no quarto com Lois. Então a Lois disse que você não gosta de fazer de tudo no quarto. A terapeuta sugere que Lois aplique uma técnica de hipnose em Peter para resolver o problema. Curiosa, Lois pergunta como funcionaria, e a médica explica que sempre que Peter ouvir uma frase específica, ele se imaginará tomando sorvete em uma praia. A terapeuta começa a aplicar a hipnose em Peter, mas são interrompidos pelo barulho de notificação do celular dele. Mais tarde, na cama, Lois tenta usar a frase gatilho, sorvete de baunilha, mas novamente não funciona, deixando-a decepcionada. Peter decide descer para fazer espaguete, mas antes que ele vá, Lois liga o celular dele com o mesmo som de notificação que ele ouviu na consulta médica. Isso ativa um instinto primitivo em Peter, que imediatamente se entrega às intimidades de Lois. Coração.
No dia seguinte, Lois acorda e agradece a Peter pela incrível noite que tiveram juntos na cama, mas ele responde com coisas aleatórias, indicando que não se lembra do que aconteceu. Lois percebe que a hipnose realmente funcionou. Peter menciona que vai tomar um banho e Lois aproveita para hipnotizá-lo novamente com o som de notificação do celular. Ele responde ao estímulo e ativa seu instinto primitivo mais uma vez. Lois decide salvar esse som no seu próprio celular. Na sala de jantar, Meg, Chris e Brian ouvem o som de notificação do celular de Peter. Meg comenta sobre o quanto seus pais têm assistido TV a cabo ultimamente. Logo em seguida, Lois pergunta se estão com fome e se querem comer alguma coisa. Peter se junta a ela e Chris pede para que o leve a um jogo de beisebol. Lois oferece-se para levar Chris ao jogo, permitindo que Peter aproveite seu dia. Ele fica surpreso e feliz com a proposta, saindo de cena radiante. Brian observa que eles estão se dando bem ultimamente, e Lois responde que o casamento é sobre dar e receber, e que se Peter estiver feliz jogando golfe, ela estará feliz também. Na cena seguinte, Brian e Chris sobem as escadas até a casa da árvore de Stewie e ficam impressionados com as mudanças positivas no ambiente. Stewie os recebe calorosamente e mostra as melhorias que fez, incluindo um pôster de Nolan Ryan e tortinhas para eles. Brian e Chris elogiam as mudanças e afirmam que agora é uma verdadeira caverna de homens. Chris pede a Stewie para trazer seu amigo Eric para o local, e Stewie concorda. Depois que Brian e Chris saem para buscar Eric, Stewie ouve suas críticas ao lugar e fica furioso, prometendo vingança pela descrença deles. Mas aquelas não eram nem as quiches congeladas certas. Não estava bom. Eu cuspi a minha no guardanapo e coloquei na área de treino. Bom, pelo menos sabemos que ele não vai encontrar lá. Em outra cena, Lois, Peter e Carter se reúnem para o jantar. Carter menciona que a mãe de Lois está doente e não pode comparecer. Peter comenta que as crianças preferiram assistir a transmissões na Twitch em vez de jantar com eles. Enquanto conversam, ouvem Bárbara gritando de fome de cima da casa. Lois pede a Peter que a sirva e ele concorda, levando-lhe comida no quarto. Na próxima cena, Carter tranquiliza Lois sobre os barulhos estranhos vindos do quarto de Bárbara, dizendo que ela está bem, assistindo a um programa de fofocas de celebridades na televisão. No entanto, Lois entra em pânico ao perceber que o noticiário de celebridades passa o mesmo som de notificação do celular de Peter às 7h30. Ela corre desesperadamente para o quarto da mãe para ver o que Peter está fazendo, apenas para se deparar com uma cena chocante. Enquanto isso, na estrada de volta para casa, o telefone de Peter começa a tocar. Ele vê que é Bárbara ligando, mas decide não atender. Pouco depois, Carter tenta ligar, mas Peter também ignora a chamada. A viagem continua sem interrupções. Mais tarde, Brian e Chris retornam à casa da árvore de Stewie durante a noite. Stewie os recebe, fingindo ser amigável, mas então os ataca com um banco e um taco de sinuca, amarrando-os como punição por suas fofocas sobre ele. Stewie obriga Brian e Chris a comerem várias tortinhas congeladas, apesar de suas tentativas de explicação, deixando-os em uma situação desconfortável e envergonhada. Ainda no trânsito, bastante chateados pelo ocorrido, Lois e Peter se deparam com uma loja chamada Tapetes Velhos do Farouk, o que só aumenta ainda mais a decepção deles e torna o clima ainda mais pesado naquele momento. Novamente, vemos Chris e Brian tentando escapar, achando que Stewie havia deixado uma brecha para eles. Mas, ao se arrastarem em direção à porta, ainda amarrados com fita, Stewie os surpreende com uma flechada de sua besta improvisada, perguntando se eles estavam tentando fugir. Chris começa a chorar e implorar para que Stewie pare, mas, mesmo diante da quase morte, ele elogia a arma feita por Stewie, admirando a habilidade dele, enquanto Brian concorda. Stewie lembra das travessuras dos dois e volta a ameaçar Chris, mas, ao apontar a arma para ele, faz uma pausa e pergunta se Chris quer ver outras armas que ele fez. Chris concorda, elogiando a robustez da besta, e Brian concorda novamente, elogiando o estribo dela.
Após ouvir os elogios, Stewie não atira e sugere mostrar-lhes como fazer uma boa arma. Ele os solta e o clima fica mais leve, com todos se tornando amigos novamente e compartilhando risadas e piadas. Finalmente, tudo estava bem, e Stewie viu seu irmão e melhor amigo saírem de sua casa na árvore. Ele refletiu para seu ursinho Rupert, que aprendeu a lição de não se preocupar tanto com o que os outros pensam e a confiar em seus próprios instintos. Enquanto isso, E onde é que cada um iria sentar exatamente? E aquela besta? Quer dizer, uma banete é como, sei lá, o martelo do Thor comparado àquela coisa. na cena final, Peter e Lois chegam em casa, ainda muito tristes. Lois pega um balde de lixo para Peter vomitar, e o episódio termina com a chegada de Meg perguntando o que está acontecendo com o pai. Peter, não. Não, não,